O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te força a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e bons, e faz cair a chuva sobre os justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 7º domingo do tempo comum. Daqui 50 dias nós celebraremos a Páscoa. Domingo que vem já começa o primeiro domingo da Quaresma. Então, no finalzinho o padre vai relembrar a questão da Quaresma. E este domingo, nós poderíamos pegar vários pontos da liturgia da palavra, e com profundidade meditá-los. Mas eu gostaria de pegar o principal. Por quê? Qual é a finalidade da nossa vida aqui na Terra? Por que que nós vimos a igreja? Por que que nós entramos na fila da confissão? Por que que nós nos aproximamos da Eucaristia? Por que que sacerdote, homens, resolvem ser padres? Por que que as pessoas resolvem ali se dar em santo matrimônio? Por causa de uma coisa: para sermos perfeitos. A vida cristã, ela consiste em sermos
perfeitos, em sermos santos. Na primeira leitura que nós escutamos no dia de hoje, no livro do Levítico, a lei da santidade: sede santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, nada mais, nada menos do que o desejo de santidade perfeita. Essa coisa de ser medíocre, de não, deixa eu ficar no mais ou menos, deixa eu ficar no meu pecado. Mas você não foi feito para isso. Você foi feito para se tornar um grande santo, uma grande santa. Mas está esquecendo. Você tem toda a capacidade para se tornar um grande santo, uma grande santa. Mas colocaram na sua cabeça que isso é impossível. Isso é só, para as pessoas da Idade Média, que santidade no dia de hoje é ser bonzinho. Não é ser bonzinho, gente. A primeira leitura é bem claro: sede santos como o Senhor vosso Deus é santo. Então, a primeira coisa é lembrarmos este convite à santidade, que de fato não é iniciativa nossa. O próprio Deus, no ato da criação, elevou a nossa humanidade para sermos seres sobrenaturais, para um dia contemplar a face do Cristo, a face de Deus. E Ele mesmo nos dá as graças. Se Ele nos chama à santidade, Ele já nos dá os sacramentos para vivermos a santidade. Se Ele nos chama à santidade, Ele já dispõe os desejos no nosso coração para nós de fato sermos santos. Nós só precisamos colaborar. Como diz Santa Teresa de Calcutá: eu não quero atrapalhar os planos de Deus. Será que você está atrapalhando os planos de Deus na sua vida? Quem dera que já tivesse Maria, Santa, José, Joaquim, aqui nas nossas assembleias. Os padres, criar vergonha na cara, se converter e amar mais nosso Senhor. Então, a primeira coisa, sede santos. Tanto que o Evangelho vai lembrar novamente isto, o Evangelho no dia de hoje. Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai é perfeito. Parece que santidade já não é mais pregada. Parece que o desejo de santidade é algo que ficou nos séculos passados. Padre, é muito difícil ser santo. Não é. É difícil você parar de ser vergonhice e querer colaborar com Deus. A segunda leitura, São Paulo vai lembrar: irmãos, acaso não sabeis que sois templo, sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele já nos dá a graça para que nós possamos colaborar com Ele. Nós estamos aí, feriadão de carnaval. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus? Se vocês saem aí, só festas, é mais aqui do nosso interior que tem mais carnavais, E as pessoas esquecem que elas são templos, santuários de Deus, e começam a se comportar como inimigos de Deus e inimigos do próprio ser humano. Se nós não temos consciência
qual é a minha finalidade, então eu me comporto de fato como inimigos de Deus, esqueço que eu sou santuário e vamos lá, vamos fazer tudo o que quiser. Mas não é isso. Não é isso que nós somos chamados. Nós somos chamados a sermos perfeitos, separados. Isso que significa ser santo, ser separados. Então, se o mundo quer te levar para algum lugar, você fala, não, eu fui separado por Deus, é aqui que eu devo ficar. E hoje, Jesus, no Evangelho, continuando as suas bem-aventuranças, né? O sermão das bem-aventuranças, vai colocar algo muito prático. Isso aqui foi a introdução para nós lembrarmos que eu fui chamado a ser perfeito, a santidade. E, Padre, é difícil. Nosso Senhor nos dá a graça. Só basta a nós colaborarmos com a graça dele. Se ele nos chama a ser perfeito e não desse a graça, sim, é difícil, Padre. É muito difícil, é muito complicado. Mas já que ele dá a graça, então eu preciso colaborar. Eu preciso colaborar com as graças de Deus. Esses dias nós vimos, em um dos evangelhos, na liturgia esses dias, não deixais, Senhor, inacabada a obra que começastes. O Senhor nos chama à santidade, Ele quer nos dar graça e nós abandonamos Ele. Então Jesus, no evangelho de hoje, vai nos mostrar uma exigência cristã, que não é somente cumprir uma justiça. Nós, domingos passados, estávamos lá, Jesus falando, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Falou dos 10 mandamentos. E nesse domingo, nosso Senhor vai exigir a perfeição cristã, de forma bem prática. Então Jesus vai falar, ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente, justiça por justiça. Me bateu, eu vou bater de volta. Matou alguém da minha família, eu vou matar de volta. Uma justiça puramente humana, ou até mesmo animal, Mas, como diz São Paulo, se nós tivéssemos a grande sabedoria, a verdadeira sabedoria, que para o mundo é uma insensatez, nós queremos seguir a sabedoria do mundo, então, se me bateu, eu vou bater de volta. Eu não vou levar rancor para casa de jeito nenhum. Mas nosso Senhor, aquele que nos chamou a ser perfeito, vai colocar como deveria ser o comportamento de um verdadeiro cristão. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado, pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Padre, é muito bonito isso daí, mas eu não sou trouxa não, Padre. Eu não vou apanhar. Eu não quero passar por essas coisas não. Mas se nós pegarmos isso que Nosso Senhor está dizendo, Jesus, Ele vai exigir que nós nos comportamos não mais como critérios humanos, mas como critérios da graça, de pessoas perfeitas. E Ele nos dá o exemplo dele mesmo. Quando Ele estava subindo ao Calvário e foi crucificado, qual foi a oração de Jesus para aquelas pessoas que estavam crucificando Ele? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E não foi só Jesus. Uns anos mais à frente, existiu um santo mártir, Santo Estevão, que estava sendo apedrejado. Saulo, vendo tudo aquilo, e consentindo com tudo aquilo, Estevão rezou
Senhor, não tenha em conta esse pecado deles. Vejam de que os dois amaram aquelas pessoas. Quando nosso Senhor fala, amai os vossos inimigos, do Evangelho de hoje, os nossos inimigos não são pessoas. O seu inimigo não é o seu marido, a sua esposa, o seu inimigo não é o padre, não é o seu chefe, não é os seus irmãos. Existe só um inimigo, o demônio. Esse sim, odeia, pisa nele, afasta dele. Mas as pessoas não são nossos inimigos. Nosso Senhor nos dá o exemplo: amai os vossos inimigos, perdoai. Eu dou o exemplo: sede perfeito como o vosso Pai do céu é perfeito, como eu sou perfeito. Perdoai. Mas como nós somos feridos do pecado, e a desgraça começa desde o início, né? Quando, depois que o pecado entrou no mundo, Deus que desceu para conversar com Adão e Eva, Adão então se esconde e ele fala, Deus pergunta, por que se escondestes? Onde estás? Eu me escondi. Mas por quê? Porque eu estava nu. E quem disse que estavas nu? Aí começa toda a desculpinha. A mulher que tu me destes me deu o fruto proibido. A inimizade entre o homem e Deus começa ali. E a desculpa, a inimizade, começa do homem com a mulher também, entre o ser humano. O inimigo, que de fato Eva deveria cortar de uma vez, que era a serpente, não cortou. Cortaram a amizade com Deus. Vejam de que quem é de fato o seu inimigo? O seu inimigo é Satanás. As pessoas não são seus inimigos. São difíceis de se conviver, mas não são seus inimigos. São às vezes exigentes, mas não são seus inimigos. Então, se não são os meus inimigos, eu devo amá-los. Eu devo perdoá-los. Com a mesma graça, com o mesmo amor que Cristo me ama, com o mesmo perdão. Se nós lembrarmos, Cristo nos amou mesmo antes de nós nos tornarmos ali ainda seus inimigos. Quando éramos inimigos de Deus, Ele nos amou. E Ele nos dá a forma como nós devemos amar as pessoas. Com o amor dEle. Com o mesmo amor com que Ele nos amou. Ver as nossas dificuldades de convivência, né, às vezes, não é fácil. Porque nós, como o pecado, nós gostamos de ficar conversando com o pecado, né, com o Satanás. Em vez de conversarmos com Deus, nós conversamos com Ele e começamos a criar contendas e intrigas entre os irmãos. As pessoas mais de idade, quando vai se confessar, e tem umas grandes dificuldades para se confessar, é só o padre perguntar, teve contendas na sua casa? Teve, padre, teve muitas contendas. Porque teve brigas. De um ficar brigado com o outro, de rixa, de desejar o mal. Uns tempos atrás, quantas e quantas pessoas entravam no confessionário e revoltados com Deus, porque Deus foi mal com eles, e revoltados com toda a situação e desejando o mal para o outro. Que belo cristão!
Enquanto Cristo nos chama a amar os inimigos, você pisoteia os inimigos, que não são seus inimigos. Vejam de que inimizades, intrigas, contendas, tudo isso é por falta de uma coisa: não aumentarmos a nossa amizade com Deus. Gente, nós somos chamados a ser santos, a ser perfeitos. E o próprio Cristo nos dá os meios para sermos perfeitos. Eu não digo que você não vai passar sentimentos, gente. Sentimentos de contendas, contrariedades, mas é sentimentos. O problema é se você consentir com aqueles sentimentos e gerar coisas piores. Odiar, né? Ou perdão, melhor. O perdão não é esquecer. Muitas pessoas chegam falando: padre, eu não consigo perdoar. Mas perdão é uma decisão. Mas eu não consigo esquecer. Mas você não vai esquecer. Você não vai ter uma anamnésia e esquecer todos os problemas, todas as pessoas que te fizeram mal. Mas você pode amá-las. Sabe, o simples fato de nós nos reconhecermos como muitas vezes inimigos de Deus e mesmo assim Ele nos ama, deveria ser nós com todos os nossos irmãos. Ele me fez mal, Ele está me prejudicando, mas eu vou amá-lo, porque eu prejudiquei alguém e Ele me amou. Eu crucifiquei alguém, o próprio Deus, e mesmo assim Ele me amou. O Cristo nos chama a uma certa exigência no amor, né? Se alguém te bate, você dá a face, né? Se ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Amai as pessoas que às vezes estão fazendo mal para você. Gente, quantas dificuldades familiares, brigas, rixas entre irmãos, entre pai e filhos, entre tios, brigas dentro da igreja, inimizades dentro da igreja. Aí chegam algumas pessoas e falam: por isso que eu não vou na igreja. Mas você está se comportando pior ainda. O Cristo nos chama a viver um amor exigente, o amor ágape, o amor de perdão. Tenhamos claro quem são os nossos inimigos. Os nossos inimigos são os pecados, é o demônio. Não fique como Eva conversando com eles. Queira conversar com aquele que te chamou à santidade. Nós estamos aí, próximo, né, já do período quaresmal. E como seria tão frutuoso nós termos isso já gravado na nossa mente e no nosso coração. Eu nasci para uma coisa, para ser santo. E essa quaresma eu irei lutar com todas as minhas forças para corresponder com todas as graças que nosso Senhor está me dando. Porque não é possível Deus nos dar as graças e nós nem perceber que Ele está nos dando a graça. Quantas pessoas não têm missas nos domingos? Quantas pessoas não têm padres para escutar as confissões? Quantas pessoas não têm alguém para pregar o Evangelho? Nós temos, e por ser vergonha, nós não queremos nos converter. Porque nos acomodamos. É simples, lembra o tempo da pandemia? Não, agora eu vou rezar mais em casa. Vai nada. Mais pecou do que tudo. E existe ainda pessoas que estão indo para o confessionário falando que se confessou antes da pandemia.
fazer o propósito: eu quero amar muito mais ao nosso Senhor. Não dê brecha de conversinha com a serpente. Se você começa a ver de que isso dali é muito mais mundano, corta. Eu fui chamado para ser santo. É uma grande alegria ser santo. Padre, mas eu não vejo. Veja para Nossa Senhora, veja para São José. Se é difícil no início o processo de kenosis, do rebaixamento, baixar a nossa Cristo e fazer a vontade de Deus, olhe para os santos que fizeram todo o processo. São grandes. Uma Santa Teresinha grande, que viveu no amor, o amor a Deus. Não deixa que esse ensinamento, o desejo de nosso Senhor de sermos perfeitos, caia no esquecimento durante a Quaresma. Eu sou chamado a ser perfeito e irei lutar com todas as minhas forças. A minha carne vai gritar, mas eu estou lá, eu quero ser perfeito, porque o Senhor é perfeito e eu nasci para ser perfeito. Só isso. Meu casamento precisa ser perfeito com a graça de Deus. No amor de Deus. Assim seremos felizes. Nós iremos aprender a amar de fato as pessoas, com o mesmo amor com que nós somos amados. Que a Virgem Maria nos dê essa graça de já, neste domingo, nos prepararmos para vivermos uma boa Quaresma. Não só tire aquilo que você acha que, eu vou tirar o refrigerante, porque é difícil para mim. Tudo bem. Eu vou tirar a internet. Tudo bem, tire. Mas tenha um grande desejo de não só tirar, mas de crescer nas virtudes. Porque todo mundo consegue tirar isso. E não muda. Muitas pessoas vivem sem açúcar, os diabéticos. E não são, perfeitos ainda. Quem dera que todos aqueles que se abstivessem de açúcar fossem perfeitos, santos. Aqueles que não comem carne fossem santos. A penitência é para uma coisa: para fazer com que eu queira colaborar com a graça de Deus, corresponder à graça. Se for exigente, não tenha dúvida, mais graça o nosso Senhor quer nos dar. Então, aprendamos. Nosso Senhor exige um amor perfeito. Ele não gosta das coisas pela metade. Como o celibato, o coração de um padre não pode ser dividido. O amor que nós devemos ter para com nosso Senhor não pode ser dividido. É inteiro, completo. Não queira amar outra coisa a não ser Ele. E amar as coisas por amor a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.